Muito bom dia para você ligadinho no canal Versão Limited. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai saber que hora que você está vendo isso aí. Aliás, já comenta aí, que hora do dia você está vendo esse vídeo? É de manhã? É de tarde? É de noite? O que importa é que hoje estamos aqui com Haval H9, exatamente o SUV diesel 7 lugares que tem se tornado o terror, né? O matador de SW4. Por quê? Porque esse carro aqui custa menos, é maior e mais bem equipado, né? Aí não tem jeito. Aí realmente fica difícil, fica puxado para rivais como o Toyota SW4 e mesmo o Trailblazer. Embora, sabemos, nessa categoria de body on frame, né, carroceria, chassi com carroceria por cima, o SW4 ainda venda mais, mas o Haval H9 tem chamado a atenção de muita gente e já está vendendo muito bem. Aliás, na rivalidade direta com o SW4 ainda não vende mais, mas já está chegando, né? E aqui, olha, a tampa abre dessa maneira. De certa maneira é um determinado inconveniente, porque, por exemplo, se tivesse parado um pouco mais para trás, a tampa poderia pegar nessa tubulação aqui de incêndio, de hidrante. E no caso do SW4, né, a tampa abre para cima. Aqui também a tampa não é elétrica. E aqui estão os assentos da terceira fileira, que você pode, obviamente, rebatê-los também. Vamos lá? Vamos ver se consigo fazer com uma mão só. Pronto, você pode rebatê-los também. E o step, aqui estão os aparatos para você caso fure o pneu, mas o step mesmo está aqui embaixo, né? Inclusive eixo rígido com molas helicoidais. Aqui tem mais um porta-objetos, uma redinha. O que é isso aqui? Ah, aqui é caso você fique preso aí dentro, caso uma criança se prenda aí, alguma coisa nesse aspecto, você pode puxar a cordinha e abrir, um item de segurança. Aqui para você amarrar sacolas de até 3 kg. Tamanhozão do para-choque, né? Feito realmente para tentar abalroar alguma coisa antes desse outro porta-objetos, tá? Isso aqui é um porta-objetos, ele não é... Você pode imaginar que talvez tenha um step temporário ali dentro, mas não é isso que acontece. A chave, ó, a chave do carro tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você ver como é que é isso aqui, ó. Então você coloca aqui e abre. E agora, hein? Tô com medo de quebrar. Ah, pronto. Facinho de abrir. E aí você pode abrir aqui, no máximo 10 quilos. Ó, que legal. E aqui você coloca alguma coisa, mas vai empoeirar, tá? Vai entrar poeira. Mas enfim, é um porta-objetos a mais que você pode ter aqui dentro. Como é que fecha agora? Vamos lá. Tem que girar a chave de novo, né? Vamos lá. Opa. Assim não. Será que é assim? Ué. Ah, agora fechou. Era só empurrar com um pouquinho mais de força. E aqui o limpador de para-brisas traseiro, né, que vem da parte superior para baixo. A gente tem câmeras 360, tem a câmera de ré, que tá aqui, ó, inclusive ela tá bem sujinha, vou aproveitar para limpar ela, que já rodei quase 700 km com esse carro. E por sua vez a maioria em estrada dessa quilometragem toda, aqui diesel e Arla, diesel S10, um consumo médio aí de mais de 11 por litro. Rodas aro 19, semelhantes à da picape Power, freios a disco nas 4 rodas, aqui nós temos, tá? E abrindo aqui o capô, acesso ao motor 2.4 turbo diesel de 180 cavalos, 184 cavalos, 48 e uns quebradinhos, né? 48,9 kg de torque. Motor GWM, a transmissão também é GWM, uma automática de 9 marchas com reduzida. E, inclusive esse carro tem recursos off-road bem legais, entre os quais bloqueio do diferencial traseiro e do dianteiro. Ele tem pacote ADAS nível 2, né, com a manutenção em faixa, ACC, o estribo é elétrico. Aqui a gente tem plástico com revestimentos macios. Aqui é macio, aqui é plástico. No geral eu gostei do acabamento do carro. E aqui a segunda fileira de bancos com uma terceira zona, inclusive com ventilação nesses bancos aqui, nessas extremidades do banco traseiro. Ventilação mesmo, tá? Aqui, ó, ventilação interna do banco.
Não é só o ar-condicionado não, é ventilação no banco. E ali a saída de ar que vem de cima. Tem alça para quem vai aqui atrás, porta-objetos. Achei bem adequado o espaço aqui. Lógico, na terceira fileira nem tanto, né? Terceira fileira para crianças ou para adultos de baixa estatura. Bem, aqui os bancos são elétricos. E dando partida no carro. Aliás, bem suave o carro, tá? Direção leve, bem isolado acusticamente, cochinização muito boa também. Passa pouca vibração aqui para o volante, para os pedais também, do que geralmente se espera ou estamos acostumados desses carros, dessas picapes basicamente a diesel. Aqui, como eu te falei, bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro, do traseiro, 4x4 reduzida. Aqui é um piloto automático off-road que vai setar o carro de uma maneira mais própria para o off-road. Inclusive ele funciona associado a 4x4 reduzida. Você consegue até colocar uma velocidade bem baixinha para ele seguir, sei lá, 2 km por hora de ACC. De ACC não, né? De piloto automático adaptativo off-road. Ele vai seguindo e tem essa função muito louca aqui, que também funciona com tudo isso ativado, né? Com 4x4 reduzido ativado. Essa função aqui que é, ele vai pinçar a roda de dentro da curva para fazer o carro girar. Deixa eu explicar, acho que do lado de fora fica melhor. Com aquela função ativada, você vai estar com o 4x4 reduzido ligado. E aí o que ele vai fazer? Se você virar para cá, ele vai frear essa roda. Ele vai pinçar via controle de tração o freio dessa roda, fazendo como se fosse um compasso, fazendo o carro se arrastar e diminuir o raio de giro desse carro numa situação de off-road. É bem interessante, tá? É um recurso que pode ajudar numa aventura um pouco mais radical, né? No meio de uma estrada fechada e tal, isso pode ser bem interessante. Aqui. Opa! Quase que eu tomei uma montanada nas nádegas. Aqui estribo elétrico, acho que eu já te falei isso, né? Porta-garrafas com essa cordinha, bem legal. Porta-luvas iluminado. Aqui tem mais um porta-objetos. O banco do motorista e do passageiro são elétricos. E aí, ó, essa função aqui que eu estava te falando. Ela funciona apenas com o 4x4 reduzido ativado. E aqui, banco com aquecimento e ventilação para os dois da frente. E tem massagem também. Os bancos dianteiros têm massagem também, que eu vou te mostrar por aqui, ó. A central multimídia de 14 polegadas, quadro de instrumentos de 10. E aí, se você vier aqui, configurações do veículo interior, você consegue ver? Acho que tá um sol meio... Deixa eu vir para cá, ó. Okay, fica mais fácil de te mostrar a multimídia, né? Isso. Agora nós colocamos ela na sombra. Ó. Tem massagem para os bancos dianteiros, tanto para o do motorista quanto para o do passageiro. Ondas. Tá vendo lá? Olha lá. Tá fazendo. Muito legal isso. E você regula a intensidade da massagem. Exterior, retrovisor externo, o rebatimento automático, janelas, estribo elétrico, você também pode desligá-lo caso você não queira. Iluminação de boas-vindas, condução, as assistências todas à condução. O que é isso aqui? Torque dinâmico de direção. Quando estiver dirigindo em pistas escorregadias e com gelo, a aceleração e frenagem podem fazer o veículo derrapar e perder a estabilidade. A função DST, poderia ter outro nome, né? Auxilia o controle da direção, estabilidade e segurança do veículo. Mais um recurso de ESP. Modo de gerenciamento térmico para condução off-road. O que é isso? Após a ativação, a velocidade do ventilador do sistema de arrefecimento do motor é aumentada para ajudar à dissipação de calor. Ou seja, está naquela condição de motor pleno, né? Num atoleiro e tal, você pode ligar isso e ele vai ajudar ao motor não ferver. Enfim, várias coisas aqui nessa central que é muito completa, tá? A única crítica que eu faço é que eu gosto de fazer a transferência dos dados via cabo. E aqui não é possível fazer com USB-C. A transferência de dados, ó, tá aqui embaixo, é só via USB-A, desse lado. USB-C é só para carregamento. Ou wireless, ou Bluetooth. Não gosto muito, eu prefiro fazer via cabo USB-C. Assistências à direção, outros...
as redefinições do veículo. Aqui, justamente a conexão com o seu celular, inclusive essa central multimídia tem 4G embarcado, mídia e o home novamente. Você clicando aqui, você dá de cara nessa off-road page aqui, com bússola, inclinômetro transversal e longitudinal, pressão, altitude, temperatura dos pneus, enfim, aí você vai alternando os modos de condução e ele vai dando na tela o que cada um significa e o que está sendo feito. Então aqui, por exemplo, no modo neve já travou a tração no 4x4. O modo lama também travou no 4x4. O que mais? Está inativo. Modo areia. Modo 4H. E assim vai. E modo 2H, que é o pro asfalto, né? Não é recomendado usar o 4x4 desse carro no piso de aderência, no asfalto, porque não há aquele sistema de deslizamento do diferencial, né? E aqui a home de novo. E aqui o ar-condicionado, você pode ligar até o aquecimento do volante, além da ventilação nos bancos, tanto aqui pela tela quanto pelo botão. E aqui as câmeras 360, câmera de ré, tem a função 540 aqui, com Bird View. Você pode desligar ou ligar o chassi transparente, pode desligar o modo 3D, visão inteligente, visão auxiliar das rodas e ligar ou desligar o PPP. Piloto automático adaptativo, comutação automática do farol e farol alto automático. Enfim, vamos fechar aqui os vidros. Tem o teto solar também, que é panorâmico, ele abre, mas está um sol de lascar, vou deixá-lo fechadinho. E aí agora, com muito cuidado, vou colocar a vocês aqui na janela, porque bastidores, já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque o primeiro, a hora que eu fui colocar aqui, eu esbarrei nos botões do celular e parei de gravar. Parabéns! Ele tem também o auto hold, freio de estacionamento eletrônico. A transmissão tem trocas manuais também, ela tem 9 marchas com opções de trocas manuais aqui pela alavanca. Olha lá, manual 1. Na verdade, não pela alavanca, né? Aqui você pode ligar ou desligar o modo manual e aí aqui nos pedal shifters você avança ou diminui marcha. Ele pode até arrancar de segunda. Vamos deixar em modo automático mesmo. E é basicamente isso, retrovisor elétrico, desse lado você aumenta ou diminui o brilho da central multimídia e do painel de instrumentos. Vou deixar no máximo aqui, porque está de dia. Desligar o controle de tração e também o Hill Descent Control. E ali o Pajero Full, por exemplo, um carro que seria, digamos, um rival desse carro, né? O Pajero Sport deixou de ser vendido no Brasil. Desses SUVs a diesel baseados em picape, sobrou mesmo o Trailblazer e o Toyota SW4. O Toyota SW4 vende muito bem, mesmo custando R$500 mil, mas a gente sabe que a premissa da Toyota é fidelizar o cliente muito no pós-venda, e é mais e mais o que a GWM está tentando fazer com sua linha de veículos. Seja qualquer que seja a propulsão, seja elétrica, híbrida ou combustão, aqui no caso dos veículos a diesel, a Power e o H9. E é interessante isso, né? Porque a GWM teve a estratégia de trazer veículos a combustão, no caso dos carros a diesel, e falar para o cliente, olha, você tem a liberdade de escolher, né? A gente tem o SUV híbrido, off-road, que no caso é o tanque, a gente tem o híbrido de cidade, que é o H6, a gente tem o diesel, que você pode usar, claro, na cidade. É um carro um pouco mais grandalhão, quase 5 metros de comprimento, ele é mais comprido que o SW4, tem mais entre-eixos também, e um mais luxuoso, que seria o caso do Way, né? Então a GWM tem uma estratégia até mais conservadora, né, do que a própria BYD, que apostou numa oferta, que apostou e aposta numa oferta maior de carros elétricos. E a BYD, por exemplo, não tancou trazer uma Shark diesel, trouxe a Shark híbrida. E a Shark não está fazendo tanto sucesso, enquanto a Power P30 já vende razoavelmente bem, um veículo mais barato, um ticket de entrada mais em conta, um veículo 100% a diesel, com foco na robustez
do 4x4 e a GWM entende que esse segmento o cliente ainda não faz questão da eletrificação. Prova disso é que o SW4 vende super bem e o Aval H9 está vendendo bem também. A GWM já emplacou quase 10 mil carros aí só este ano e o H9 é parte, claro, o H6 é o mais vendido, né? Mas o H9 é parte importante desse sucesso. Se você considerar SUV diesel de 7 lugares, é SW4, na sequência já o H9. Trailblazer vende muito mais focado na venda direta de frotistas, né? E também já demonstra bem mais o peso da idade. Se você colocar um Trailblazer e esse carro H9 um do lado do outro, a exceção do motor, porque lá a gente tem mais de 200 cavalos, 207 cavalos, aqui a gente tem 184, portanto 20 a menos, né? 23 a menos. Tirando essa questão da potência, equipamento, espaço interno, tecnologia, realmente o Aval está bem à frente do Trailblazer e está à frente do Toyota também, e custando menos, né? Custando aí preço, no dia que eu estou gravando esse vídeo, sugerido de 329 mil reais. Quer dizer, como é que você vai competir com isso, né? E aí você pode dizer, mas como que a GWM pode chegar nesse valor? Bom, basicamente esse motor é deles, essa transmissão é deles. Produzir na China é mais barato, então a GWM paga mais barato no aço, paga mais barato na energia, paga mais barato na solda. Não precisa comprar transmissão de ninguém, não precisa comprar central multimídia de ninguém. Você entende que ela vai verticalizando a produção. Aliás, ela vai verticalizando, ela vai horizontalizando a produção, né? Ela vai produzindo desde do carro em si, como a central multimídia, o ADAS, o vidro. A mesma coisa faz a BYD, né? Que a BYD desenvolve a bateria, desenvolve o motor, desenvolve o carro. Não precisa ficar comprando de ninguém. Então, o motor da Chevrolet S10, por exemplo, da Trailblazer, não é a Chevrolet que faz. Então, ela precisa comprar esse motor. E isso tem um custo. E assim vai. E aí isso vai sendo repassado, né? E aí você junta a capacidade produtiva da China e um mercado que tem 1 bilhão, né? Um mercado de 1 bilhão de habitantes, se você botar 1% disso, né? Então você consegue dar um volume muito maior e é por isso que esses carros chegam, mesmo importado, mesmo penalizado no IPI, nos impostos todos, por não ter nenhum auxílio para emissões, né, de ser um carro que polui mais, mesmo assim o carro chega competitivo. Então, de fato, é uma receita bem sui generis, né? É um momento bem sui generis que a gente está vivendo, essa avalanche de marcas chinesas chegando no Brasil. Algumas nem todas vão vingar, isso acho que é bem cristalino isso, né? O Brasil não necessariamente lógico, o mercado de veículos novos cresce, mas a gente ainda está dividindo o mesmo bolo, né? O que eu quero dizer é, oh meu Deus, esqueci de colocar o sem parar aqui, pronto. Esse sem parar é meu, tá? Não é do carro não. Mas o que eu quero dizer é, a gente está cada vez mais querendo extrair mais fatias desse mesmo bolo. E as marcas todas vão ter que se mexer. Vão ter que trazer custos mais para baixo, vão ter que dar melhor oferta no trade-in, vão ter que dar um jeito, né? Esse é o princípio da competição. A Anfávia se mostra muito preocupada com relação a isso, porque, e na minha concepção, tá? Agora é o momento da opinião, de maneira acertada, porque tem fábrica aqui, paga impostos aqui, gera empregos aqui, e é por isso que o governo também não abriu totalmente as pernas, né? Então, fez a GW... Quem quer produzir, quem quer vender carro aqui, quiser pagar menos imposto, tem que gerar emprego aqui, basicamente. Então, GWM tem fábrica, BYD tem fábrica, a Dongfeng vai produzir junto com a Nissan, a Geely no Rio de Janeiro, a Geely já produz com a Renault, aliás já não, né? Vai começar a produzir com a Renault no Paraná, a Chery tem fábrica, a Caoa Chery no caso, né? Produz junto os Changan lá em Goiás, então quer dizer, é um jogo que está sendo jogado. E a GWM joga esse jogo e tenta aplicar um modelo mais Toyota nesse sentido de fidelizar o cliente, né? Então, por exemplo, se você pega o Aval, desde que ele foi lançado, a grande mudança foi agora, que o carro virou flex.
Pega o Song desde que ele foi lançado. Já teve um facelift, o Song Plus, Song Pro um facelift, agora é Flex, aí teve o Premium. Então quer dizer, a BYD ainda... O cara que compra um BYD hoje, pode ser que daqui 6 meses o carro zero dele já esteja diferente da loja. Na GWM não, a GWM está caminhando mais pela trilha do, beleza, o consumidor brasileiro está disposto a conhecer a gente, está disposto a trocar o Toyota dele, o Chevrolet dele, o Ford dele, mas também não vamos avacalhar com a coisa toda, vamos respeitar e ser respeitados, basicamente, né? E é isso, e aí oferece, por exemplo, entre essas todas, a exceção da Jaque, que tem lá a picape a diesel, mas trouxe 2 carros competitivos com motor a combustão diesel. A BYD, por exemplo, não tem um carro 100% a combustão no Brasil, é híbrido ou eletrificada. A MG só é elétrico. A Chevrolet, via Wuling, trouxe só elétricos, vai começar a fazer o Captiva híbrido. A Geely não tem carro a combustão. E a GWM falou, não, é possível, tem espaço, vou fazer. Fez e tá dando certo, tá dando resultado. E esse carro aqui é uma prova disso. Que embora não tenha muito desempenho em alta, e para mim essa é a principal gargalo desse carro, é o desempenho, mas que também na comparação direta com o SW4, não é nada que fale, meu Deus do céu, que absurdo, porque o SW4 também não tem no desempenho o seu principal predicado. Mas o conforto da suspensão desse carro é melhor, o isolamento acústico eu achei muito bom, eu fiquei positivamente surpreso, peso da direção. Esse carro aqui é um que eu consigo ver minha mãe dirigindo esse carro sem medo, dirigindo esse carro de maneira confortável, porque ela tem as assistências, ela não tem ponto cego, ela tem uma boa posição de dirigir. Já no SW4 talvez ela se sinta um pouco mais com medo, porque o carro não vai ter a câmera 360, porque o carro não vai ser tão dócil no peso da direção, esse tipo de coisa. E esse carro aqui Achei muito bom o comportamento de suspensão desse carro. Claro, aderna um pouco, ele é alto, ele é pesado, mas nada fora do script, nada muito absurdo. Enfim, a conclusão é essa, eu fiquei positivamente surpreso com o H9. E vou te falar, ele me surpreendeu, em relação à expectativa versus realidade, foi melhor no H9 do que no H6. O H6 ainda tem aquela suspensão que não tá azeitada 100% ainda. Eu tive no lançamento do carro lá em Brasília, do Flex agora, né? Não tá azeitado 100% ainda. E aqui não, cara. Aqui é uma suspensão que usei e abusei, passei em lombada mais rápido para ver e tal. Me passa uma sensação de robustez tão boa quanto a do Toyota. E mais confortável. Então o delta entre expectativa e realidade foi maior aqui do que no H6. Curioso isso. Embora, claro, o desempenho não seja nada que salte os olhos, e pelo contrário, seja o maior calcanhar de Aquiles aqui do H9. Mas em relação ao SW4, né, que você tem de equipamento aqui, te entrega uma sensação de que seu dinheiro comprou mais, né? Seu dinheiro compra mais coisa aqui do que no Toyota. Ah, mas lá tem a confiabilidade, até 10 anos de garantia. Sim, tem tudo isso. E de fato, eles são campeões nisso. E de fato, a Toyota criou uma escola de fidelização do cliente que muita gente se espelha. A GWM é uma. E mesmo assim, o carro é bonito de ver, gostoso de andar e custa menos. Em relação ao SW4 de 7 lugares, ultrapassa aí os 100 mil reais de diferença, né? É absurdo. É absurdo. Não tem, na ponta do lápis, não tem por que você não levar o H9. E aí o que vai decidir é as questões intangíveis, né? Ah, não, eu gosto mais da Toyota, eu me confio mais na Toyota, a GWM ainda não confio, não me passa, não tenho concessionária na minha cidade. Sei lá, algo nesse aspecto, porque na frieza da ponta do lápis, esse carro é melhor que o SW4 e que o Trailblazer nem se fala então. Então é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Ah, só mais uma coisa que me irritou um pouco nesse carro.
E eu ainda acho que tem coisa demais concentrada aqui na tela. Eu acho que podia ter... Tem botões aqui sem função, tem teclas sem função aqui. Sei lá, podia ser um acesso ao... sei lá, a mídia, ao rádio. Eu tive que usar por vezes comando de voz aqui. Oi GWM, sintonize a rádio 96,9 FM. Começar, né? Representantes diplomáticos... Porque até você ficar procurando aqui e tal, chato. Achei bem chato. Algumas coisas o chinês adora isso, né? O comando por voz. Tive que apelar o comando de voz porque, velho, cansei de procurar na tela. Claro, depois você acaba achando, né? Não quero agora. Já, não quero ficar procurando, tô dirigindo. Então você acaba usando o comando por voz. E o ACC. Eu achei o ACC um pouco assustado. Não assustado, mas eu achei ele medroso. Então, se você ativa, mesmo a menor distância, é muito longe do carro à frente. Esse ônibus, se ele entrar na minha faixa, ele vai frear já, entendeu? Então ele é muito conservador. Eu achei que podia ter uma calibragem um pouco mais refinadinha, mas não tem. Mas também é isso, né? Eu tô procurando, não defeitos, mas tô procurando coisas que me desagradaram nesse mar de coisas que me surpreenderam, né? Porque é isso, não dá pra... Nada é 100%. E é isso, eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Escreve aí nos comentários alguma dúvida que você tiver, que mais que você quer ver por aqui, se eu deixei passar alguma coisa. E a gente vai trocando essa ideia, batendo esse papo, trocando essa ideia frutífera no nosso canal, certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!